Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E o programa é Memórias Yelby. E o subtítulo, Os Presidentes da Yelby. E hoje nós vamos sair um pouquinho do normal, da rotina, e nós vamos ter a história do pastor, Dr. Johannes Hermann Gedrath, mas na voz e na presença do seu filho Clovis Gedrath. E é interessante nós sabermos que o Clovis, ele nasceu em 1962 e se formou no seminário em 1987. Ele é casado com a dona Lígia e desde 88. E o casamento deles foi abençoado com 2 filhas, a Aline e a Letícia. Ele é mestre e doutorando em filosofia pela Unicinos. E seu pastorado ele desenvolveu em Porto Alegre e São Leopoldo. E também uma atividade especialíssima quando ele, por 6 anos, foi responsável pela Hora Luterana em Portugal. E desde 2009 ele atende a Unicinos e a UBRA em atividades variadas. Este é o Clovis Gedrath. E o pastor Johannes, pai dele, nasceu em Três Coroas, em Moreira, em 1934, e é filho de Augusto e Ana. Casou-se com Iris Goetz Gedrath, e os filhos são Clovis, Doris, Silas e André. E ele se formou no Seminário Concórdia em 1957. Foi o ano que eu estudei também no seminário, e eu me lembro que o primus omnium era o Johannes Gedrath. Já me impressionou bastante naquela época. Pastoralmente, ele atendeu Três Coroas, Pelotas e Canela. Depois, a Hora Luterana Brasileira, em 1969 a 1974. Então, foi eleito presidente da IALB, que serviu de 74 a 1990. Aí são 16 anos. E num cálculo que eu fiz, ele teve 11 anos de vice-presidente, mais os 16 são 27 anos na presidência. E é um caso que até na conversa com o Clovis, ele disse assim, quando eu tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade, meu pai, daí em diante, foi ligado à presidência da IELB. Ele também atuou na Lutheran Church Missouri Synod, de 1990 a 97, em ações para a igreja na América Latina. E foi tornado emérito em 2005 e vindo a falecer em 2019. Ele também ele foi consagrado com o Doctor of Divinity de Fort Wayne em 1980. Isso é uma breve biografia do Johannes. Nós deixamos agora ao Clovis falar um pouco. E, Clovis, você tinha recém 1 ano de idade quando seu pai já foi elevado a 2º vice-presidente da IELB, e cuja caminhada na presidência, como nós dissemos há pouco, só cessou em 1990, 28 anos após. Como foi essa convivência familiar, estudo e de exemplo em sua casa nesse período todo? Com a palavra, meu amigo. Pois é, meu querido amigo Udo, é uma história grande, né? Comprida, porque são muitos anos, mas uma coisa que eu sempre me lembro do meu pai,
e é toda a minha família, meus irmãos também, né? A mesma coisa, a minha mãe sempre uma esposa de pastor, né? Ela era muito cuidadosa com a gente, para a gente estar sempre bem arrumado e tal, porque toda hora vinham membros lá em casa, pessoas da igreja, né? E a nossa casa sempre teve visitantes, né? Dificilmente eu lembro assim de almoços, principalmente durante a semana, quando eu era pequeno e meu pai estava no interior atendendo, muita gente vinha do interior para a cidade e eles vinham fazer tratamento médico, tratamento, enfim, né, as questões que os agricultores precisavam resolver na cidade, e o almoço eles passavam lá em casa. Então, muitas vezes meu pai não estava em casa e lá em casa tinha gente, né? Era gente da igreja, da comunidade, para nós. Aquilo era muito normal e muito bom, aliás. Mas eu também me lembro assim que meu pai ele sempre era um pastor em casa. Ele cuidava muito para a gente ter as devoções domésticas sempre, né, todos os dias. E eu me lembro depois também, bastante cedo, eu estava na quarta série, lá em São Paulo, a gente estava morando, e eu me lembro que meu pai, nos sábados, a minha irmã e eu, a Doris, nós tínhamos que falar de cor o evangelho do domingo, né? Então ele exigia que a gente soubesse, quando a gente ia para a igreja, a gente já sabia qual era o evangelho. E esse evangelho nós tínhamos estudado durante toda a semana nas devoções, junto com o Castelo Forte, que era uma das alegrias que meu pai sempre, né, tinha a satisfação de dizer que foi um devocionário que a IELB começou, e ele trabalhou isso no começo também, né? Ele sempre tinha muito carinho por esse devocionário, e eu também tenho, com certeza. Mas eu me lembro que a gente lia o Castelo Forte, lia também outros textos, né, que fazia parte das nossas devoções, principalmente tinha textos em alemão, e sempre tinha uma parte dos versículos que seriam o domingo, no Evangelho do domingo. Então a gente ia estudando durante a semana o Evangelho que vinha. Com isso eu me lembro desde pequeno sentar no culto e escutar, né? Quando o pastor falava, o Evangelho era uma coisa que eu sabia de cor. Inclusive quando o pastor lia o Evangelho, a memória caminhava junto com as palavras. Isso não me deixou trauma de jeito nenhum. Muita gente brincava, nossa, que é bastante exigente o pastor Guedes e tal. Não, de jeito nenhum. Isso era feito com muito carinho, muito amor. Meu pai sempre foi um pai muito amoroso, né? Eu me lembro muito dele chegar, principalmente quando ele vinha às vezes do interior, tinha trabalhado o dia inteiro, né, dando catecismo, fazendo ensino confirmatório, reunião de senhoras e reunião de diretoria, e às vezes de noite antes, né, antes da janta, eu às vezes estava brincando com meus caminhãozinhos, meus carrinhos lá de lata, né, que eu construía, e ele vinha brincar comigo, né? Ele brincava, ele sentava no chão às vezes comigo e ficava brincando, né? Ficava uns 15 minutinhos ali. Mas eu me lembro que para mim meu pai era uma pessoa que brincava comigo, né? A gente era muito divertido, a gente passeava, e claro, a igreja era sempre o foco, né? Ele era muito exigente com ele também, né? Consigo mesmo, em todas as atividades, as pessoas que vinham lá em casa sempre, mas a gente sempre ia junto com ele, né? Mesmo que a gente dormia depois, né? Como era pequeno, adormecia no carro e tal, mas ele levava a gente sempre junto, assim, todas as atividades que dava certo, né? Também eu me lembro bastante de depois ele também nos estudos, né, sempre ser bem cuidadoso conosco, né, com cada um dos filhos, no sentido de a preparação do estudo, né, e da consagração para a leitura, cuidado com as palavras, né, nesse ponto não era só ele, era minha mãe também, bastante cuidadosa com isso, por exemplo, né? Nunca um cristão pode falar palavrões. Isso eu me lembro sempre, né? Que eram umas coisas que para mim tá introjetado e eu agradeço a ele e a minha mãe por isso, né? Isso com certeza eu acho muito importante a gente aprender em casa, essa educação, né?
Depois também tinha uma coisa muito legal, que como a minha mãe, ela ensinava piano, né, para nós, a gente aprendia piano, então nós cantávamos muito, nós de noite era as nossas Andacht, né, os nossos momentos de devoção familiar, e claro, dali da nossa devoção, meu pai saía depois, tinha as atividades, muitas vezes ensaio de cor, daí ele e minha mãe iam, ou também tinha estudos bíblicos, né, ou instrução de pessoas que iam fazer profissão de fé. Então, a gente tinha a devoção e depois continuava a lida da comunidade com o pastor, e a minha mãe acompanhava, com certeza, muitas vezes, né? Mas eram momentos assim que a gente tinha o pai junto, e ele sempre tinha muita atividade. Eu me lembro de pequeno, assim, que para nós era muito importante sempre as viagens para Porto Alegre, né? Então ia para Porto Alegre. Isso para nós era, ele tinha que resolver as coisas da igreja, né? E como tu já disseste, na verdade, no ano em que eu nasci, né, ele foi eleito antes, inclusive, de eu nascer, mas no ano em que eu nasci, ele foi eleito vice-presidente. Então, eu sempre tive meu pai vice-presidente e depois presidente durante muitos anos, né, toda a minha adolescência, todos os meus anos de seminário também, quando eu estudei na escola de música, né, e já era, inclusive, já estava regendo orquestra, né, e também no seminário, né, eu estava no seminário, hein, eu me lembro sempre meu pai, quando podia, ele vinha assistir a gente e valorizava o que a gente fazia, né, sempre estava... E uma outra coisa legal que ele gostava muito e que fazia parte da rotina dele, e daí o meu irmão, o André, o Silas, né, um terceiro, que era muito bom jogador de futebol, era uma coisa que ele gostava muito, meu pai gostava muito, era jogar, né? Ele era um, sempre estava sempre estava na cancha, né? Lá no Concorde, depois quando a gente vinha no Concorde em São Paulo, e daí depois no Concorde aqui em São Leopoldo, onde a gente veio morar quando viemos, quando ele foi eleito presidente, né? Em 74, e nós morando ali, ele jogava muito vôlei também, e basquete, que ele gostava muito. Então, eu sei que sempre tinha. E a gente ia junto, né? A gente estava sempre jogando, todo mundo no pátio. Eu fui criado, né? Ali do lado tinha as canchas, era muito bom. Vários que são hoje pastores, né? Eram também filhos de professores lá do Concorde. E a gente era muito amigo, era muito bons tempos, muito legais, né? A gente se divertia muito. E fim de semana não tinha, né? Era sempre as coisas da igreja, a gente vivia na igreja. Mas tinha também umas coisas muito legais, assim, depois, quando meu pai era presidente, porque como ele realmente, a gente às vezes nem se enxergava, né? Porque a gente saía cedo, e ele, antes de a gente sair para a escola, às vezes ele já estava indo para o escritório da IEL, e voltava de noite, tinha sempre reuniões, eram muitas coisas. Mas daí eu me lembro que chegava nos fins de semana, que ele dava, participava em reuniões de diretorias, e onde a presidência era exigida, né? Ou ele ia visitar pastores também que precisavam uma visita, mas ele também regularmente visitava pastores que ele fazia questão de visitar, né? Como presidente, eu me lembro disso. Dava uma passadinha, então a gente viajava muito e a gente sempre ia junto, toda a família ia junto. Então eu me lembro que as viagens eram assim, chegava sexta de noite, muitas vezes já saía, se o culto era lá no Paraná, né, então eu tinha que sair já sexta de noite, e daí a gente viajava, toda a família, ia indo, dormia na casa de um pastor no caminho, daí ele já aproveitava para visitar, ficavam conversando, depois sábado em outro lugar, daí dava um, um culto em algum lugar, né? E daí depois chegava no Paraná, lá e dava mais um ou dois cultos, e daí domingo de noite muitas vezes a gente voltava, chegava segunda de madrugada em casa, e segunda de manhã a gente ia para a escola, e ele ia para a IELB, né? Ele ia trabalhar o escritório naquele tempo era ali perto da Concórdia, ali na Voluntária, na Rua da Pátria, né? Udo, acho que tu pode me ajudar melhor, eu acho que era antigo escritório da IELB lá. Então essa era a nossa vida, assim, mas ele sempre... E muito divertido, né? Ele contava muitas piadas, histórias, a gente
contava, a gente ria muito, a gente era uma família muito alegre. E sempre cantando, e na área luterano gastava as páginas na nossa casa, volta e meia, né, uma página ainda caía, né, daqueles hinarinho antigo. Então são histórias bacanas e de família, uma família normal, assim, né, pastoral e com um pai dedicadíssimo à igreja e a membros, né, isso é um exemplo, eu carrego isso também como motivação e exemplo e abnegação para os membros onde eu sou pastor, né? Isso também, os meus avós também, os dois avós, né? Meus dois avós eram pastores, o pastor Guides, pai da minha mãe, e o pastor Augusto Guerra, pai do meu pai, né? Também. Então a gente de casa sempre sabia que o pastor tem que cuidar e ser pastor 24 horas. Não tem reclamação, é uma alegria, é um prazer servir ao Senhor nesse ponto. E eu acho que isso motiva a gente a ser também feliz no reino dos céus e servir a Deus com alegria, né. Diz uma Quanto à coisa, questão. Oi, Clóvis, fala. é interessante, você entrou em muitos detalhes assim da vossa vida, né? Mas quando você já tinha estudado, né? Aí, claro que tem várias fases de seu estudo. Tem aquela fase do estudo em que a pessoa é mais, digamos, quase que obrigada pelos pais e pela idade, né? E tem depois também o tempo em que as opções começam, a gente mesmo começa a participar das opções de estudo. Como é que era o seu contato com o seu pai quando você já tinha essa base de estudo e quando ele também já sentia que tinha um filho com o qual ele podia conversar assuntos, no caso, nas várias áreas, tanto na área, digamos, de pessoas, na área assim, de psicologia de pessoas, na área de estudos, vamos dizer, no caso de teologia, de doutrinas. Como é que ele conversava com você sobre isso? Porque, pelo que eu me lembro, formado pastor, Clóvis, é só você, né? Então, começaria com isso e depois dizer como é que era esse relacionamento de não só o pai, mas também o pai mestre e você aluno e se interessando pelas coisas buscando respostas de seu pai nessas áreas. É uma ótima pergunta, é excelente mesmo, né? É uma questão. O meu pai, ele sempre foi. O meu pai e minha mãe, eles, na verdade, eles educaram a gente para estudar, porque isso faz parte da nossa vida de cristão. Assim era a nossa educação mesmo, né? E a gente tinha que ser muito bom, tinha que estudar mesmo, tinha que saber para entender, né? Mas eu nunca me lembro de castigo, né, em nenhum de nós, assim, meu pai e minha mãe, digo castigo para estudar. Era sempre mais ligado no exemplo, na motivação. A minha mãe sempre estava com um livro na mão, né? O meu pai estava sempre. Depois a gente foi, eu me lembro de pequeno, porque ele tinha os livros dele, né, no quarto estudo pastoral, e ele também lia bastante livros livros de literatura, né? Eu sempre admirei muito a retórica do meu pai. Ele falava muito facilmente e ele tinha um jeito empático de falar, né? E falava com as pessoas incrível. Nas viagens, assim, ele era uma pessoa que ele falava com todos e qualquer, né? Ele era incrível nesse ponto. Eu admirava isso muito nele. Depois, quando a gente foi para São Paulo, meu pai foi estudar na Rude Ramos, ele foi fazer o curso de jornalismo, quando ele estava na hora luterana. E daí ele convidou o pastor Bart, né, o Rodolfo Bart, que era o colega dele lá, e os dois foram para o jornalismo, né? Então, sempre era uma brincadeira lá em casa, os dois mais velhos, né, do curso de jornalismo, mas era eles
estudavam, liam, eu sei que ele estava com bastante livros de jornalismo e tal. Depois eu fui estudando, e ele também sempre motivou. Eu estudava no seminário, né, de manhã. De tarde eu trabalhava no Instituto Histórico, e daí de noite eu estudava na Escola de Música de Teologia. Na Escola Superior de Teologia, a ESTE, onde eu fazia o curso de música, música sacra. Fiz um curso de música sacra lá. E eu regia coral, né, e cantava, e meu pai sempre, ele admirava muito o esforço e o trabalho, tanto meu, dos meus irmãos também, né, não era só o meu, estou contando na primeira pessoa porque era, né, foi a pergunta. Mas depois como eu estudei teologia, né, e música, mais tarde filosofia, o meu irmão mais novo, o André, também é formado em teologia na UBRA, ele fez uma excelente formação. E a Doris, a minha irmã, estudando, né, foi para o mestrado, doutorado, professora universitária já há bastante anos. E o Silas estudando também, mas se dedicando mais à ação social. A gente sempre tinha conversas com meu pai, ele bastante proveitosas. Quando a gente visitava ele, ou a gente se encontrava, muitas vezes a família se encontrava, as conversas acabavam, sempre achei num patamar muito bom, até um nível de discussão acadêmica boa, né? Aonde também ele trazia muitos elementos para nós, né? Que era importante porque ele tinha uma experiência de viajar muitos países, então ele trazia uma bagagem que para nós a gente não conhecia, né? A gente já tinha viajado para alguns países, mas nossa, né? Principalmente eu me lembro quando ele ia para o Oriente lá, né? E trazia o África, que ele trazia elementos, Ásia, né? Também outros, muitas vezes ele foi para a Ásia como presidente. Ele também foi presidente da Confederação das Igrejas Luteranas, né? Ele foi onde os presidentes das outras igrejas luteranas participam, que estão ligados com o Missouri, né? E meu pai foi presidente também dessa entidade. E ele então viajava muito e trazia muitos elementos e bacanas. Ele muitas vezes para o meu curso, né, em música, artes que eu estudava, ligado sempre à música sacra, né? Para mim sempre o foco foi em teologia e música sacra. E ele trazia muitas coisas quando ele viajava. Eu me lembro quando meu pai, todo ano ele viajava, naquele tempo ele ia para os Estados Unidos, sempre em julho meu pai estava nos Estados Unidos por causa das convenções lá e assuntos da igreja que ele viajava, e defendendo, né, naquele tempo nossa igreja, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, era distrito de Missouri, né, tanto que a gente chamava Brazilian Missouri District, né? Então a gente era membro da Igreja dos Estados Unidos. E eu me lembro dessa discussão que ele depois começou junto com um grupo de muitas outras pessoas aqui, né? Junto em comissões e tal, diretoria da igreja, para eles se tornarem ao menos independentes administrativamente. Essa foi uma grande coisa. Eu me lembro que muitas reuniões, né? E eu me lembro de várias pessoas, né, que eram amigos dele também, e aconselhamentos e tal, como ia ser feito, isso depois a diretoria da igreja, todo mundo se organizando, e então, primeiro administrativamente, depois iria vir o processo de indemnização financeira, que meu pai defendia que não dava para cortar, né, a igreja, tirar o dinheiro, o subsídio, porque a igreja ela não tinha ainda suficientemente sustentação econômica. Mas a administrativa eles tinham que respeitar, né? Porque os brasileiros também tinham condições de decidir os rumos da sua igreja. Isso demorou, né? E foram lutas e tal. Mas eu me lembro que ele viajava para os Estados Unidos e quando ele voltava ele sempre me trazia música. Eu ganhava muitos discos e depois mais tarde a novidade foi o cassete, a fita cassete, né? Então ele me trazia sempre o que estavam cantando nas igrejas, o que tipo de música estavam se fazendo. Ele trazia também partituras e contatos depois que para mim foram muito valiosos, né? Tanto que depois eu fui para os Estados Unidos estudar órgão de tubos lá, porque eu conhecia já o meu professor, o Mr. David Christian, né? Um
grande sujeito cristão da Kirkwood Church, né, Kirkwood Lutheran Church lá nos Estados Unidos, e ele, então, depois estudei órgão de tubos lá, e foi maravilhoso, né, ele era visionário no campo, assim, de a gente investir em educação, pensar na frente, e juventude se desenvolver dentro dos princípios, né, da doutrina cristã, dentro dos princípios bíblicos, dentro das normas, né, mesmo o livro de Concórdia, por exemplo, que era um assunto que a gente conversava muito, meu pai e eu, né, o livro de Concórdia muitas vezes estava na nossa pauta de conversa, e meus irmãos entravam junto, né, a gente discutia, conversava, discutir não no sentido de questionar, não era isso, mas acrescentar, né, como é que naquele tempo Lutero vivia, por que Lutero escreveu isso e tal, então, era muito legal, assim, até assim, nos últimos, realmente, o último encontro que eu tive com meu pai, que foi na noite, no dia anterior à morte dele, que era um domingo, eu passei com ele e a gente passou conversando, mais de, acho que umas 4, 5 horas, a gente estava junto, e uma boa parte disso a gente passou conversando, e sobre, principalmente, a questão dos dois reinos de Lutero, né, que eu, pessoalmente, acho que a mistura de política e igreja não dá certo, né? Não dá certo. Acho que Lutero foi muito feliz, né? Não só eles, os reformadores, né? A gente fala Lutero, mas né, os reformadores, quando botaram esse ponto, né, no livro de Concórdia. E essa discussão era uma discussão bastante comum entre a gente, né? De o que está acontecendo com os rumos da teologia e a igreja e o governo e as políticas no mundo, né? Como é que a palavra de Deus está sendo pregada em muitos lugares onde a gente é cortado porque é cristão, né? E isso fazia com que a gente lia para depois ter argumentos para conversar com o outro, né? Então, conhece meu pai, né? Ele era uma pessoa que ele estava sempre no campo, né? Então ele, assim como ele jogava basquete e futebol, a gente conversava também, né? Então a gente tinha que era pressionado a desenvolver-se e sempre, obviamente, volta e meia parava, citava um pedaço do Evangelho, né? Porque eles ainda perguntava, sabe de cor aquele, não sei o que e tal, ou um hino, né? Uma letra do Inário. Então esse era o pastor Johannes Guedert em casa, né? Nosso pai que trazia os desafios, vamos dizer assim. E isso me motivou intelectualmente também, obviamente. Depois fui estudar adiante, né? Quando eu tive a oportunidade. E não parei mais, e hoje estou na academia, mas obviamente isso tem um reflexo grande do como eu fui educado, onde eu vivi. E eu também me lembro de vários livros da biblioteca do meu avô, August Guedert, né, que era muito exigente em leitura, e principalmente um alemão tinha que ser falado corretamente, né, com o alemão Hochdeutsch, ele falava assim, né? Uma pergunta assim, ó, Clóvis, quase que eu digo a Clóvis de Fá, mas não é Clóvis mesmo, né? Não é Clóvis de Fá. Claro, conheci seu pai, e só sobre o tempo dele no seminário, dá para ficar falando horas aqui. Mas eu vou ver se você consegue, em, digamos, 2 minutos, 3 minutos no máximo, falar numa atividade que seu pai participou diretamente também. Foi na criação de um segundo seminário. Qual é, nem tanto a sua opinião, mas mais como é que foi essa participação dele? Só que eu ia pedir para a gente manter assim, que seria a última colocação que eu faria, e talvez numa outra oportunidade a gente possa conversar mais um pouco sobre isso. Não é minha opinião mesmo, é a opinião dele, né, sobre o seminário, a abertura da Escola Superior de Teologia de São Paulo. O meu pai sempre tinha muito orgulho e falava do Seminário Concórdia como o grande lugar da vida dele em termos de formação e
respeito e principalmente também toda a questão onde ele aprendeu, né, a questão das bases teológicas que fundamentaram todo o pastorado dele, obviamente. E ele sempre gostou muito do seminário, mas ele tinha uma visão em relação ao Brasil, né, que na época eram outros tempos, mas o meu pai, eu me lembro várias vezes dele dizer isso, de que nós precisávamos pensar em Brasil e não em Rio Grande do Sul. Isso não significa que ele não gosta, ele era gaúcho, escutava música gaúcha e tal, mas sobre a formação acadêmica, ele diz, a gente tem que ir para um grande centro para nós enxergarmos o Brasil na sua diversidade cultural, vamos dizer assim, a palavra hoje em dia é um pouco mais diferente, né, do que naquele tempo, mas vamos dizer, a potencialidade que o Brasil oferece em termos de sociedade, né? E isso ele via, tanto que depois foi um moto de um tempo de presidência dele, em cada capital, uma IELB, né? A IELB tinha que estar em todas as capitais dos estados. E hoje nós estamos, eu me lembro quando chegou a instalação do último pastor na última capital, né, que ainda faltava um pastor, quando eles instalaram, eu me lembro que ele foi, uma parte de avião, outra parte de ônibus, e ele voltou contente, todo orgulhoso, que agora a IELB está em todas as capitais dos estados, ao menos começamos isso. E o seminário, né, a ideia da formação, era ter um contato com a diversidade, né, principalmente, por exemplo, o povo nordestino, o povo de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, que eu me lembro que meu pai sempre dizia que a gente aqui no Rio Grande do Sul tinha muita dificuldade de entender o jeito do brasileiro fora do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, assim, né? Até São Paulo, mais ou menos, ele ainda achava que a gente ainda chegava, mas, na verdade, a gente não conseguia entender a dimensão do Brasil em termos de cultura mesmo. E a preocupação dele nem era a questão cultural em si, no sentido de a gente conhecer a cultura, era como falar para essa cultura. E isso tinha muito a ver com a hora luterana, que ele sempre, desde pequeno, eu me lembro do meu pai fazendo os programas de hora luterana, né, como pastor, depois como diretor da hora luterana. E a ideia dele, quando ele assumiu a hora luterana, ele trouxe o escritório da hora luterana do Rio de Janeiro para São Paulo, porque ele dizia que São Paulo, ele via essa possibilidade de uma comunicação com o Brasil ser mais dilatada e ter mais oportunidades. Não que ele era contra Rio de Janeiro, ele gostava, mas o São Paulo era um centro onde a discussão de Brasil passava mais, né, na visão dele. E aí que ele entra com a ideia de a gente também, ele defendia essa ideia de um seminário mais para o centro, né? Até tinha um tempo assim que ele falava muito em Brasília, né? Ele achava que a gente tinha que ir para Brasília. Né? Eu me lembro, estou falando assim, que eu me lembro de pequeno, né? Então essa era uma visão, era por isso que ele defendia o seminário ir para o centro. Essa que era uma questão realmente estratégica e de comunicação com o povo brasileiro, né? Era isso. Obrigado, meu amigo Clóvis, professor, pastor, doutorando, e eu acho que nós tivemos uma boa ideia uma ideia póstuma, né? Eu não gosto nem desse termo, mas a verdade é essa, né? Do que foi o nosso presidente Guedrat. Nós, como disse, nós poderíamos conversar muito tempo. Foi uma das pessoas, talvez, da presidência que eu tive mais contato na sua formação, né? Então, esse programa que nós temos aqui, que é o programa Memórias IELB, e nós estamos na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, e agradeço mais uma vez, pastor Clóvis, a ter atendido a esse nosso pedido. E ficamos assim com aquele abraço final que nós dizemos, Cristo para todos.
Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.